Olá, eu sou a Esinélia Aparecida Guilherme, sou nascida e criada em circo, família circense tradicional, né? Eu nasci na cidade de Gabriel Monteiro, no estado de São Paulo, no circo dos meus avós, pais da minha mãe, né? Da dona Laura Camargo, famosa Laurinha Camargo na época, né? Ela era rumbeira famosa, meu avô era mágico Peri. E nasci, me criei em circo, uma vida muito boa, e tive minha infância toda em circo do lado dos meus pais, né? Meus pais também nascidos em circo, e eu sou a quarta geração, né, de família circense. E é isso, ao decorrer da minha vida fui estudando em circo, né? Minha avó andava muito ali pro estado de São Paulo, com circo, Paraná, Mato Grosso, divisa ali do Mato Grosso com o estado de São Paulo, Rio de Janeiro. E eu tive a minha infância junto com meus primos, né? A gente era, como é que se diz? Muito feliz no circo, estudando em circo também, fazendo o nosso estudo em circo com muita dificuldade, que na época não tem as leis que existem hoje, né? Aquela facilidade mais para estudar. Existia muita dificuldade. Eu lembro da minha mãe lutando, batalhando muito com diretores de escola, às vezes não tinha vaga, né, pra gente, e eles não aceitavam. E minha mãe sempre foi uma batalhadora nessa parte, ela sempre quis que a gente estudasse, né? E a gente, pelo menos um estudo fundamental a gente tinha que ter, né? E eu lembro dela batalhando muito com isso, meus avós, né? Que a gente tinha que estudar mesmo. E também no picadeiro, né? Então a gente de manhã levantava, ia para a escola, e à tarde a gente, ou vice-versa, né? Dependendo do horário que a gente tivesse na escola. Então a gente estudava assim, se era de manhã, a gente ensaiava no picadeiro à tarde, e se a escola era à tarde, a gente ensaiava de manhã. Então a gente aprendia ali os números que a gente se adaptasse melhor, né? Deixavam a gente meio que à vontade. Mas eu comecei fazendo contorcionismo desde os meus 4 anos de idade. Depois veio o rola-rola, depois veio o arame, né? O arame esticado. E assim foi indo, aos 11, 12 anos, tranca, né? E meu pai punha a gente, eu lembro do meu pai colocando a gente no picadeiro para subir na corda, descer da corda, né, corda indiana, para a gente pegar força nos braços. Vocês têm que pegar força nos braços, vocês têm que ser forte, né, e trapézio. E mesmo que a gente não tava assim com intenção muito de fazer aquele número ali, mas ele punha a gente para ter força nos braços. Vocês têm que ter dominação, vocês têm que ter, né? Aí eu lembro que minha mãe contava que eu com 3 aninhos, né, ela fazia escada percha, escada de ombro, né, com meu pai. E meu pai pegou eu com 3 aninhos e colocou para fazer escada percha com ele. Mas Oscar, você é louca, menina, só tem 3 anos, naquela época não quase, né, no picadeiro não punha lonja, né, sem lonja, sem nada. Não, eu vou pôr ela só para subir até no meio da escada e ela vai fazer. E eu fiz 4 truquinhos com 3 anos de idade. Então, aí eu lembro que na volta dos meus 6, 7 anos, a minha avó teve um problema muito sério de saúde, minha avó Laura, muito sério mesmo. E sem dinheiro, naquela época os planos de saúde quase não existiam, né? A vida muito difícil mesmo. Até mesmo no circo, a vida não era fácil, a gente morava de barraca, água pra gente era difícil, tudo era pra gente era difícil, né? Porque a gente chegava em certos lugares, não eram todos, nas cidades, tinham pessoas que já corriam com as coisas. Chegou aí cigano, chegou aí o povo do circo, né? Cuidado, eles são ladrão, eles são isso, são aquilo. Era muito difícil, tinha muito preconceito, principalmente com as mulheres do circo, né? E quando acontecia às vezes alguma coisa na cidade, enquanto a nossa permanência ali no local, já existia um comentário, né? Assim, povo do circo. E eles não falavam às vezes só um elemento, né? Eles falavam povo do circo, é o povo do circo. E na maioria das vezes não eram, né? Ninguém do circo. Então a vida era muito sofrida. Eu lembro das viagens no circo, um caminhão velho, ou às vezes caminhão de aluguel, às vezes a gente não tinha o caminhão.
em cima de caminhão, em cima de carga de caminhão, mulheres grávidas com criança, né? As viagens, às vezes, mais na época da minha mãe moça, era em carroções, era em carro de boi, né? E água não tinha, comida com dificuldade, né? Porque às vezes montava o circo naquela cidade, lugarejo ali pequenininho, que não tinha quase nada, né? Então, e às vezes o lugar não dava bom, assim, rendia muito dinheiro e também já tinha falta do dinheiro. Então, naquela época tinha um negócio de empenhorar, né? Vamos empenhorar isso, empenhorar aquilo, para poder alugar um caminhão, para poder sair da praça. A gente falava praça, né? Sair da praça. Às vezes não tinha dinheiro nem para um secretário, né? Viajar na frente para falar, fazer a praça, era ver terreno, ver prefeitura, né? Alvará de delegacia, que naquela época se exigia, né? Alvará de delegacia. E não tinha dinheiro para isso, então a gente falava, vamos no escuro, né? E falava escuro quer dizer ir sem fazer praça. A gente ia. E chegava lá e que ia ver terreno, às vezes não podia ficar e piorava a situação, né? Às vezes não podia ficar naquele lugar, não podia ficar naquela cidade. Aí como é que fazia para seguir para outra cidade, né? E assim fomos rompendo, né? Então, era muito difícil. E as mulheres também naquela época, às vezes os homens tinham que ficar fazendo serviços braçais, né? E às vezes tinha pouca gente no circo. E as mulheres poderiam ir na frente, né? Fazer uma praça, ver delegacia, mas existia um certo preconceito, né? Quem podia mais eram os homens, né? Os homens é que tinham que ir fazer praça, as mulheres não podiam, onde já se viu. Até no circo também teve esse preconceito, né? Demorou um pouco para as coisas, né? Hoje em dia eu vejo mulheres, né, na linha de frente nos circos, né? Ainda bem, graças a Deus, as coisas foram modificando. Mas naquela época não era assim. E aí minha avó veio a ficar doente e teve que vender o circo, né? Na dificuldade que a gente estava passando. Eu lembro que eu tinha de 6 a 7 anos e ficou na cidade de Presidente Prudente. Alugaram lá uma casa e minha mãe e meu pai colocaram o trailer, né? Já tinha um trailerzinho feito no fundo do circo, mas já tinha. No fundo do circo, no fundo do quintal, morando e minha avó se tratando. Mas não teve jeito, né? Ela veio a falecer e meu pai foi correr atrás de fazer shows em praça, né? Colégio, entendeu? Para poder, tudo de circo, né? Fazia apresentação circense para poder arrecadar dinheiro, para poder manter a família. Aí soube que tinha um circo ali perto, né? O circo do conhecido dele, Bira Louco, falava Bira Louco. Aí ele foi contratado. Foi lá, não, Bira, eu tô precisando, não pode vir. Meu pai e minha mãe eram muito famosos naquela época, porque no circo naquela época era assim, era palco e picadeiro, né? A gente tinha que ser artista completa. Meu pai cantava, tocava guitarra, violão e ainda atuava nas peças, tinha que ter peças teatrais. E vinham muitos shows de fora, né? Que era Zique Zeca, Zé Fortuna e Pitangueira, aqueles shows famosos, essas irmãos Galvão, e levavam peças teatrais, né? E minha mãe era famosa porque ela fazia as peças muito bem, ela atuava muito bem. O Zé Fortuna mesmo amava que ela trabalhasse nos dramas dele, né? Nas peças dele. Então, não vem, porque aí o Zé Fortuna vem comigo, porque por causa da Nice, que é o nome da minha mãe, Helenice, né? Vem, que aí eles vêm, não, ficaram uns anos com o Bira trabalhando, depois foram pro circo dos Linguiça, ficaram um bom tempo também, até que foram pro circo do Toninho Caça. Lá eles ficaram 6 anos. 6 anos no circo do Toninho. E eu estudando, né? Aquela dificuldade, aí já veio meu irmão, e 6 anos, até que eles cansaram, né? De ficar assim, trabalhando no circo dos outros, muito inteligente. Eles aprenderam a fazer circo, né? A lona do circo eles que faziam pro Toninho Caça, né? Tal. Aí, não, vamos para o nosso próprio circo? Apareceu um cara lá vendendo um circo, só a bancada e o pano de roda. Aí, meu tio Lauro estava trabalhando em outro circo, que é irmão da minha mãe. Aí, que na morte da minha avó, dispersaram-se, né? A família foi dispersando, cada um com um circo. Aí ela, Lauro, vamos lá, o irmão da minha mãe, vamos fazer um circo para nós, vamos entrar na sociedade. Compraram. E começaram assim o cirquinho deles, com muito orgulho, circo de pano de roda, não tinha cobertura em cima, só com reservadinho a bancada, a frente do circo era 4 reservados de madeira. Era a frente do circo e uma tabuleta assim, com uma carinha de um palhaço aberto, que era a bilheteria, né?
Minha mãe sentava ali, todo mundo vendo ela. Ali era a bilheteria. E foram tocando o circo deles. Aí tinha uma tia, que já tinha uma situaçãozinha melhor, falou, não, vou nas lojas Buri, lembro disso, lojas Buri. Vou comprar lá para vocês me pagando aos poucos. Vão fazer esse cirquinho de vocês. Amanheciam costurando naquelas maquininhas antigas, meu pai, minha mãe, aí vai para lombar, e naquela época existia uma costura, punha corda no pano, né? Era na mão mesmo, aí encerar aquele pano, né? Eu lembro disso muito bem, eles derretendo a oca com a parafina e pondo tingidor, e era com os escovão, né? Abria o pano assim, escovando. Eu, criança, muitas vezes tentava ajudar, né? E fizeram a primeira lona deles, colocaram em cima, pelos anos de 79, 78, por aí. E assim foi seguindo. Eu fui ficando moça, eu cantava, eu dançava no show, eu atuava nas peças teatrais, eu fui das empregadinhas da comédia até as damas, que falava dama de comédia, né? Que tinha os dramas, que era no palco, e as comédias eram no picadeiro. E eu ainda fazia os números, né? E pau para toda a obra. Eu ajudava a montar circo, eu ajudava a abrir lona, ajudava a montar barraca, eu ajudava a carregar caminhão, né? E lembro com muita saudade daquelas estradas lindas que a gente viajou pelo Mato Grosso, pelo Paraná, estado de São Paulo, Goiás, né? Mas a paixão do meu pai mais era Mato Grosso, né? Mato Grosso Sul, Mato Grosso Norte. Na época eu falava Mato Grosso Norte, né? E a gente, aquelas estradas, aqueles rios, aquelas cachoeiras, né? E a gente parava ali com o caminhão. E na época meu pai conseguiu comprar um Chevroletzinho, né, antigo, mas tinha o carro dele, né? E fomos seguindo nossa vida. E aí eu lembro que em 1910, 2010, meu pai parou, eu casei, né, e com o Roberto, e tivemos nosso circo, montamos nosso circo, e circo Romanique, né? Aí deixei meu pai seguiu a vida dele com a minha mãe, meus irmãos, e eu fui tocar o circo com meu esposo, né, o Roberto. A gente se conheceu lá em Cuiabá, tinha conhecido antes, mas eu era muito jovem e tal, ele com o circo dos pais dele, eu com o circo do meu pai, e aí a gente depois voltou a se encontrar, casamos, namoramos, casamos, aí fomos ter o nosso circo, meu e do Roberto, né? Mas nisso, mito, foi em 90 isso aí, 1990, nós casamos, estamos até hoje, 32 anos casados. Aí montamos nosso circo Romanique, damos muito lá para Mato Grosso Sul também, Goiás, né? Aí viemos aqui para Goiânia, e sempre com o nosso circo, e aí já conhecemos aqui as escolas de circo aqui de Goiás, e começamos a participar de muitos festivais também, até que em 2010, por problema de saúde também, né, do meu esposo, o médico proibiu, ele tá fazendo força, ele tá no sol, por causa das vistas, né, e a gente resolveu parar de itinerar, né. Guardamos o circo por um bom tempo, a gente tocava mais na época da seca, foi até que a gente vendeu o circo, e depois a gente ficou mesmo assim trabalhando em circo de alguma maneira, né? A gente participa dos festivais que tem aqui em Goiânia, né? Festivais de família de circo, a gente ganhou o prêmio da Funarte ainda com o nosso circo, né? Prêmio do Carequinha, né? De incentivo ao circo, e a gente sempre está participando de coisas de circo. A gente só parou de itinerar, mas a nossa vida é o circo. Eu e ele amamos circo, onde fala tem uma coisa de circo, a gente está ali, a gente está participando. E eu faço pipoca, trabalho em porta de loja, ele é locutor, palhaço, né? A gente trabalha muito em shopping, faz animação em shopping, trabalhando como circo, ainda faço número de tranca, ele como palhaço, e ele faz locução, e a gente trabalha em festas de aniversário, ações de porta de loja, o que vinha a gente faz tudo dentro do contexto circo, porque a nossa vida é o circo, continua sendo o circo, né? A gente só não pode mais assim itinerar muito por causa dos problemas de saúde dele, e a gente, né, tá seguindo ordens médicas, mas não nos deixamos de estar em circo, de viver essa cultura maravilhosa que é o circo. A nossa vida é o circo, né?
Eu cresci, nasci, cresci, me criei em circo, minha mãe também, meus pais, meus avós, e eu vou levar isso sempre no meu coração, acho que até o último suspiro. E essa é a minha vida, né? Tenho muitas coisas para contar, muitas histórias, muitos casos engraçados, muitos casos dramáticos, né? Coisas vividas por nós, que a vida não foi fácil lá atrás. Hoje em dia o circo está bem mais fácil, graças a Deus, né? A vida de circo está mais confortável, está mais, né? Hoje em dia existem leis, né? Naquela época não tinha essas leis que existem hoje, né? Mas eu agradeço muito, né, as pessoas que lutaram, correram atrás para que isso acontecesse hoje, né? Que o circo tem mais facilidade para chegar num lugar, tem mais conforto, ter água, ter luz com mais facilidade, estudo, né? E na minha época foi muito difícil, eu tive a minha formação assim, só do segundo grau, né? Estudo fundamental, mas com dificuldade, porque eu tive uma mãe que não deixou, né, assim, ela lutava pelo direito dela, ela já sabia que lá, aqui na frente, isso ia mudar como mudou, né, ainda bem. E eu tenho muito que agradecer ao circo. Eu sou de circo com orgulho, eu, meu esposo, a minha família, e até meu último suspiro eu vou dizer circo, amo o circo, vivo o circo, eu respiro o circo.